Glória a Deus. Mais uma quarta-feira abençoada para pessoas que querem ter famílias abençoadas, e eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Amém? O apóstolo Paulo teve um compromisso, ele não pôde estar aqui, mas falei com ele hoje à tarde e ele sempre fala: manda um abraço para a igreja que eu amo muito lá. Amém? Então está dado o recado aí. Meus amados, coloca para mim, por favor, quem quiser ler, tiver como ler, se não ler, acompanha a gente no telão, por favor. Efésios, capítulo 2, verso de número 11. Nós estamos aqui nessa série de mensagens durante o mês de agosto, falando sobre famílias abençoadas. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso de número 11. Diz assim: portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Quem foi aqui aproximado mediante o sangue de Cristo? Levanta a mão. Amém? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, no próprio Jesus, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem aqui é membro da família de Deus? Dá um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus. Nessa carta aqui, o apóstolo Paulo está falando para os cidadãos da cidade de Éfeso que, através de Jesus Cristo, através do ato dele, da morte dele na cruz, do sangue dele derramado, foi possível, e era esse o propósito, de unir os judeus com os gentios. Judeus, o povo escolhido, o povo que seguia a lei, seguia os mandamentos. Os gentios, aqueles que, assim como nós, temos hoje o privilégio de ter acesso à salvação por meio de Jesus Cristo. Então ele explica dessa forma que através dele nós somos unidos, nós estamos juntos. E a partir daí nós fazemos parte da família de Deus. E amados, como nós estamos falando nessa série de mensagens sobre famílias abençoadas, talvez na sua cabeça você deve estar pensando: poxa, mas família? A família que eu tenho referência pode trazer muito trauma para a minha vida. A família que eu tenho referência, a minha família, o meu contexto familiar, não é um lugar agradável de paz. O lugar onde eu convivo, a minha família, é uma família que vive em pé de guerra. Talvez, e esse é o fato de muitos problemas hoje, nós vemos. Quem aqui não conhece uma família que passa por algum problema? Eu conheço, e a minha família não é perfeita. Todos nós conhecemos. Agora, tem também famílias que são boas. E ainda assim acontecem alguns problemas. Às vezes você pode ter vindo de um contexto familiar que era comum a violência, a agressão. O pai batia na mãe. Quer dizer, não é que é comum, né? Para você, de repente, poderia ser natural ver aquela situação. Não que seja o certo.
mas era comum você ver uma agressão, o pai chegava alcoolizado, a mãe não respeitava, não tinha aquele respeito dentro de casa e havia ali uma agressão, irmãos brigando com irmãos de se pegar no tapa, e já vi famílias que aconteciam isso, de irmãos não ter uma relação, um relacionamento saudável. Às vezes você pode ter presenciado isso, ou ter vindo de um contexto desse. Às vezes também você pode ter vindo de um contexto onde havia muita liberdade, muito mimo, muita bajulação. Quem aqui conhece alguém que é muito mimado? Será que só eu? Ah, tá. É saudável isso? É saudável você dar muita liberdade para um filho? Ou o pai ter muita liberdade, chega a hora que quer em casa, faz o que quer, não respeita a casa? De repente você fez parte de um contexto desse, ou presenciou um contexto desse. E talvez essa seria a sua realidade. Pode ser uma agressão, um lar agressivo, mas pode ser um lar onde todo mundo faz o que quer também. Ah, sai a hora que quer, volta a hora que quer. Ah, eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quero, daqui a pouco eu volto, e está tudo certo. Não. Você pode ter vindo também de um contexto onde não havia nada disso. Porém não tinha diálogo, não tinha carinho, não tinha nada. Era aquela coisa, assim, fria. Você chega da escola, faz o que você tem que fazer, volta para a escola, dorme, não tem cobrança, não tem nada. O pai sai para trabalhar, volta, chega em casa, não tem um carinho, não tem, ô filho, te amo, não tem nada. Não teve agressão, não teve bajulação, mas também não teve nada. Também não é o correto, mas de repente você pode ter vindo de um contexto familiar desse. Ou também você pode ter vindo de um contexto onde é tudo maravilhoso, só que só não tem uma coisa, a presença de Deus naquele lar. Então, de alguma forma, vai faltar alguma coisa ali. Assim como num lar agressivo falta amor, falta compaixão, assim como num ambiente onde tem muita bajulação, falta ordem, falta decência, falta autoridade, assim como também num lar onde ninguém cuida de nada, falta carinho, falta união. Assim também num lar onde tudo parece maravilhoso, mas que não tem a presença de Deus, aquele lar ele não vai ter um fim ao qual nós pretendemos que seja o fim de todos, a salvação. Então, diante desses exemplos, talvez, nós podemos nos enquadrar em algum desses casos que eu te falei. De repente você pode se enquadrar, ou conhecer, ou ter vivido uma experiência dessa. Acontece que existem pessoas que, dependendo dessas situações, eles perdem totalmente a referência de família. Eles perdem totalmente o contato com a família deles. Já não fala mais com o pai e com a mãe, já não conversa mais, já não tem mais aquela unidade dentro daquele lar. Trata com indiferença, com falta de respeito, já não tem nada. Por quê? Porque ele não aguentou aquilo ali. E de repente hoje você é um adulto já que pensa em construir família ou ainda não pensa em construir família por causa dos traumas que você viveu no passado. E isso daí é preocupante. O que nós vamos tratar aqui hoje é sobre a família de Deus. A referência que nós temos hoje e temos que ter para a nossa família, para a nossa vida, é a referência da família de Deus. E não a família como o mundo hoje ele prega, que tanto faz como tanto fez, está tudo certo, você faz o que bem quiser da sua vida. Não, não é dessa forma que nós temos que tratar. Nós precisamos ter um direcionamento para a nossa vida. E parte do quê? Dos princípios da palavra de Deus. E nós lemos que nós, assim quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, que pela aliança dele, pelo sangue dele derramado, hoje nós fazemos parte também de uma família, a família de Deus, amém? Então a violência dentro do lar, ela pode traumatizar sim, pode gerar dentro de você alguma crise, aquela violência, às vezes a pessoa ela tem dois caminhos que ela vai tomar a partir do momento que ela vê uma família violenta. O pai batendo muito na mãe, vamos pegar esse exemplo aqui, mas cabe em outros só para simplificar. Mas um filho que vê o pai batendo na mãe, ele tem dois caminhos. Se ele não encontrar o terceiro, que é o correto. Ou ele vai fazer a mesma coisa quando ele tiver um casamento, que ele aprendeu vendo aquilo lá e acha aquilo normal, ou ele nem vai querer casar. E hoje nós vemos muitos casos, e eu tive conversando recentemente com um rapaz que ele é do conselho tutelar, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, como funciona isso? Ele falou assim, hoje, a ausência da família no lar é o motivo dos maiores problemas que nós temos enfrentado
com relação aos chamados abertos no conselho tutelar. Então você vê que muita gente hoje, muitos jovens hoje, estão se perdendo por conta do seu convívio familiar. A base dele que ele tem de referência é a família. E isso pode gerar um trauma para você. Excesso de mimo, bajulação, como eu disse, pode prejudicar sim você lá no futuro. Indiferença é preocupante. Uma pessoa que se sente sem valor nenhum, ela se desvaloriza. Por quê? Porque ela não encontrou isso dentro de casa. Aonde ela deveria encontrar, ela não encontra. E como que essa pessoa vai crescer? Que tipo de adulto rancoroso que essa pessoa vai se tornar? Independente do problema que a sua família pode apresentar ou não, saiba que não existe nenhuma família perfeita. Pode existir famílias buscando, e isso é o nosso objetivo. Mas não importa o contexto, por pior que seja, o que tenha feito ou existido, o que você tenha vivenciado ou presenciado, saiba que tem uma saída, existe uma saída, e o nome dela é Jesus Cristo, amém? Tudo começa através da família, tudo. A família ela é base da sociedade. Ah, pastor, mas eu não tive família. Tá, você veio gerado de um relacionamento. Se você não teve, existe uma grande chance de você já crescer tendo uma base, um entendimento diferente do que é família. O que é o que eu disse. O motivo de muitas pessoas hoje se perdendo por causa da falta de referência dentro de casa. Por causa da falta de referência do que é a família. E o duro é que esses jovens, quando eles são buscados lá pelo conselho tutelar, acaba que eles são apresentados para a família e voltam no dia seguinte porque a família não tem estrutura para cuidar daquilo. Então, você vê que a importância da família na base da sociedade. Não tem como você ignorar esse fato. Assim também como uma família bem estruturada, ela vai fazer com que a sua geração se torne uma geração bem estruturada. O que eu quero falar com você hoje é sobre a família de Deus. Quem quer ter uma família abençoada? Vou perguntar de novo. Amém? Quem aqui quer fazer parte da família de Deus? Amém? Então vamos lá então. Primeira coisa que nós precisamos entender é a estrutura da família. A estrutura da família. Não o contexto seu, mas da família de Deus. Uma família ela tem um pai, ela tem uma mãe e tem filhos. Pode não ter filhos, mas eu estou falando na questão da família de Deus aqui. Então nós temos Deus na figura de pai. Isaías capítulo 64, verso 8, diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Quantas pessoas nós vimos que cresceram sem a presença da figura paterna dentro de casa? Quantas pessoas nós vemos hoje, e é comum, eu me lembro que na época que eu era criança, até o bairro onde eu cresci foi um bairro, ele não era planejado, mas por ter sido CDHU, ele foi disponível para pessoas que trabalhavam em empresas aqui da região, que estavam começando. Então ali era comum você ver um ambiente de família. Então você ia na casa das pessoas, você via famílias. Era a família de fulano, a família de ciclano. E hoje, eu voltando 30 anos depois, 35 anos depois, nesse mesmo bairro, você vê que tudo isso se perdeu. Você vê fulano, você já não tem mais a referência. Pô, separou, não tem mais pai, não tem mais mãe. É complicado esse tipo de coisa para que você tenha uma referência, uma base familiar. Você vê que ao longo do tempo isso foi se perdendo. E o mundo vem classificando como se isso fosse normal. Existem consequências, existem situações, salvo situações? É claro que existe. Eu não estou generalizando. Mas existem também o fato de muitas vezes ser proposto pelo mundo uma condição de uma família ao qual é diferente do que a Bíblia nos diz que é família. Então, se a gente começar a atentar com os olhos para lá, para o que o mundo oferece, a gente vai se desviar daquilo que a Bíblia diz como verdade. Então, voltando aqui, Deus como nosso Criador, nós o chamamos de Pai. Nós o reconhecemos como Pai. Ele é o nosso Pai. Aqui na família de Deus, você tem um Pai. Amém? Então, Ele não te abandona, Ele te protege, Ele é um provedor, Ele é protetor, Ele é Pai.
Então, se de repente o seu contexto se enquadra num daqueles exemplos que eu te falei, você pode ficar tranquilo, que na família de Deus você vai ter um pai que cuida de você. Quem crê nisso? Temos também a igreja como figura de mãe. Segundo a carta de João, ele diz assim, capítulo 1, verso 1. Olha que interessante. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. Aqui João está escrevendo uma carta, alguns dizem que é para a cidade de Éfeso. Eu busquei nos estudos, e a referência que eles têm como essa senhora eleita seria a congregação daquele local, a igreja daquele lugar. E ele coloca justamente nesse formato, como se fosse uma mãe daquele local. Com cuidado, preservando os princípios e os ensinamentos de Cristo, fazendo uma advertência contra os falsos ensinadores. Essa carta é bem curtinha, você consegue ler ela, é tranquilo e você vai entender que ele adverte contra os falsos ensinadores e também falando sobre amor e verdade. Assim como uma mãe, como a figura da igreja. A igreja luta constantemente, né, contra os falsos ensinadores. Apesar de ter muitos, nós vemos também hoje, o acesso é muito fácil, mas existe uma luta muito grande da igreja contra outras doutrinas que vêm pregando o que é contrário à palavra de Deus. Então a figura da mãe é igual uma mãe dentro de uma casa que ela se preocupa com a verdade daquela família, ela se preocupa em ensinar o que é correto para aquela família. Então nós pegamos a mesma figura aqui como de mãe. Todo o cuidado que se deve ter, que uma mãe tem dos seus filhos, assim também a igreja, ela precisa ter com os seus fiéis. E também na figura do Filho, é claro, Jesus Cristo. Logo após Jesus ser batizado, ouve-se uma voz que fala: eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. O próprio Deus reconhecendo Jesus como Filho. E ao longo da Bíblia a gente vai ver, tanto no Antigo Testamento, a figura implícita de Jesus como Filho. Nós conhecemos a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós vemos que Jesus, ele tem essa figura de Filho. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora olha que interessante. Hebreus 12, 5, 8 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Por isso que há muita rebeldia daqueles que não têm a figura paterna. Por isso que você vê muitas pessoas se perdendo quando não tem uma figura dentro de casa com autoridade. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ué, então tem uma condição aqui para mim ser filho de Deus. Existem condições também. Eu ser disciplinado, eu ser obediente. Então não é somente eu aceitei Jesus como meu Salvador e a partir dali eu posso fazer o que quiser que acabou. Que eu já estou tranquilo. Não, existem condições. Vou repetir a mesma pergunta. Quem aqui é filho? Vamos animar, gente. Vamos animar que eu sou filho. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, além de filho, como Jesus, nós ganhamos a condição de sermos irmãos. Então, quero dizer para você nessa noite,
que se você não tinha uma referência de família, hoje você tem, porque hoje você é filho, você tem um pai, você tem um lugar que é para cuidar de você, você pode ficar tranquilo. Olha para quem está do seu lado aí, fala assim: e aí, irmão, beleza? Fala aí, ó. E aí, irmão, beleza? É por isso que a gente chama um outro de irmão. Crente chama outro crente de irmão, né? E aí, irmão, é por causa disso, ó. Tá, nós temos um irmão, o primogênito, o irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Glória a Deus! Olha só que maravilha! Não é aquele irmão mais velho que dava um cascudinho em você, não. É aquele irmão mesmo que cuida de você, que é o acesso para o pai, que quando estiver acontecendo alguma coisa, ele chega diante do pai e fala assim: ó, pai, olha aqui que o meu irmão está passando, vamos olhar para a situação dele, vamos olhar para a condição dele. É esse tipo de irmão que nós temos. Eu tive um irmão mais velho, apesar que meu irmão era bem, assim, quase 10 anos mais velho que eu, então assim, não chegou a ter esse conflito. Mas eu sei que tem alguns irmãos mais velhos aí que abusam dos irmãos mais novos. Mas olha só para você ver, é por isso que nós somos chamados de irmãos. Nós temos um irmão mais velho, nós temos Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Quem aqui nunca usou a palavra em nome de Jesus? Olha a autoridade que há no nome do poder do teu irmão. Agora que eu sei que eu tenho uma família, que eu faço parte da família de Deus, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um lugar aqui que cuida de mim, que olha por mim, que ora por mim, que eu posso contar com meus irmãos. Eu tenho mais irmãos do que eu imaginava. Ah, eu sou filho único, agora você tem irmã. A Isabela vivia na crise do filho único. Aí veio agora o irmãozinho, agora ela está falando, acorda à noite para dar chupeta para ele lá. Orou, fazer o quê agora? Mas é isso aí, ué. Agora ela tem irmão. Ah, mas eu não tenho irmãos. Você tem um monte de irmão aqui. Pode contar com todos eles. Pedir dinheiro emprestado, fica à vontade aí. Só paga depois. Não vai falar para o pai pagar não, que o pai não paga não. Amém? Então olha só para você ver. Existem famílias com problemas e ninguém está imune disso. Ninguém está passivo, assim, não vai acontecer comigo. Não. Pode acontecer alguma situação que pode desestruturar o seu lar. Mas o que eu quero trazer para você aqui nessa noite é justamente você entender que você não faz mais parte de uma família do mundo. Você faz parte da família de Deus. E seja qual for a situação, você pode contar com todos os integrantes dessa família. Nós somos irmãos. A sua dor é a minha dor tem que ser a sua dor. A dor de todos tem que ser comum. Nós temos que nos incomodar com isso. Falar, não, o meu irmão está passando por isso. O que eu posso fazer por ele? Eu posso orar. Amém? Ore. Mas se compadeça do seu irmão também. Coloque a causa dele, interceda pela causa dele em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o que eu preciso aprender dessa família de Deus. Porque eu tenho uma referência do que é a família do mundo. O mundo me oferece uma família que pode ser bonita por fora, no Instagram linda, mas dentro é um pé de guerra lascado. Não é essa família não. É uma família verdadeira, uma família real, uma família baseada na palavra de Deus, que tem princípios. Primeira coisa que eu quero falar para você que uma família tem que ter, e que eu preciso aprender, porque eu faço parte hoje dessa família, é identidade. Identidade. Quando o sujeito nasce, o Davi nasceu, fui lá registrar ele. Bonitinho nasceu, já foi registrado, já tinha CPF, é mole? Então já pode fazer conta já com dias. Ele já saiu com o CPF na certidão de nascimento dele. Mas ali estava lá, Davi Maia Karatanazov. Ele já nasceu fazendo parte de uma família. De duas, né? Ali ele já está sendo o resultado de uma junção de duas famílias. Dois contextos diferentes. Uma com um contexto aqui da Marildo e a minha com o meu contexto. Cada um com as suas perfeições, né? Lindos, maravilhosos. Aí junta e veio ao mundo o Davi. O Davi, ele nasceu de uma família. Ele tem uma identidade de uma família. Ele tem um histórico daquela família. Ele vai crescer entendendo o que é aquela família. Primeira carta de João, capítulo 2, diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha só, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou.
Se eu e você somos filhos, se nós somos irmãos e nós temos um pai, de quem nós temos que herdar essa identidade? De Deus. Nós não nascemos, não somos novas criaturas? Nascemos de novo? A partir do momento que nós nascemos de novo, que o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós, a partir desse momento, tivemos uma nova identidade. A partir desse momento, uma nova certidão de nascimento. Agora, aquela família que nós pertencemos aqui na Terra, nós somos parte de uma família no reino de Deus. E para a família do reino de Deus, nós temos que andar como ele andou. Então, se a carta de João está falando para mim que eu preciso conhecer, que se eu conheço ele, eu preciso obedecer aos seus mandamentos. Se eu não obedeço, a verdade não está em mim. Opa! Então quer dizer então que para mim ser filho eu tenho mais condições? Sim, todos nós temos condições. Mas lembre-se, a partir do momento que você obedece, imagina um filho que é desobediente ao pai. O que acontece com esse filho? Nós sabemos bem o resultado e as consequências da desobediência. Nós sabemos o que acontece. Então nós temos que entender que da mesma forma, se a partir do momento que eu resolvo fazer parte dessa família, existe uma regra nessa família. Existem princípios nesta família que eu preciso cumprir, que eu preciso obedecer. Para que eu possa receber as bênçãos de Deus, para que eu possa receber as promessas de Deus, tudo isso só vai valer para a minha vida e para mim ser herdeiro, né, de toda essa fortuna do reino de Deus, que agora eu tenho um pai que é o dono de tudo, do ouro, da prata. Para que eu possa ser herdeiro disso, existem princípios que eu preciso cumprir. E a partir do momento que eu começo a cumprir, a minha identidade vai ser visível para todos. A sua identidade vai ser visível para todos. Por quê? Nós vamos caminhar como ele tem caminhado, como ele caminhou. Então existe um modo da gente identificar se de fato nós estamos fazendo parte dessa família, ou se de fato nós temos essa identidade de Cristo. É a forma como nós estamos caminhando e reagindo aos mandamentos e princípios da palavra. Segunda coisa que eu quero falar para você, que a família de Deus precisa ter. Primeira, identidade. A segunda, cuidado. Não é o cuidado de, opa, vai cair. É o cuidado afetivo, o cuidado de comunhão. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pega, né? Mas nós lemos que aquele que é filho é corrigido e não acha ruim. Acabamos de ler. Então não é para a gente prestar atenção e pegar os exemplos da nossa família, do que nós vivemos lá, e ver que Deus nos dá uma nova condição como família, como filho, e agora nós temos que aplicar aquilo que nós estamos aprendendo com a família de Deus na nossa família da terra. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. Então aquilo que eu estou aprendendo aqui com a família de Deus, ela necessariamente tem que ser aplicada na família de casa. Meu pai batia na minha mãe. Cara, você vai precisar honrar seu pai. Você não pode concordar com a prática dele, mas você vai ter que honrar. A Bíblia fala. Poxa, minha mãe nunca me deu atenção, nunca me deu carinho. Cuide dela, dê atenção a ela, honre ela, faça diferente. Agora, aquilo que você está aprendendo com a palavra de Deus, você vai aplicar onde você não tinha tudo isso. Onde você nem sabia o que era. Hoje você vai saber que você precisa ter uma identidade, que você é claro, que você caminha como Cristo andou. E você vai precisar entender que aquele cuidado que você recebe aqui, você vai replicar aquele cuidado para a sua família. É onde você começa a mostrar a diferença e o evangelho vai sendo pregado através das suas atitudes. O cuidado que você tem. Quantas famílias nós não vemos sofrendo aí porque algum membro passa mal, está passando por alguma luta? Nós vemos o tanto que aquilo ali afeta a família no contexto geral. Precisa de cuidado. Onde que você vai aprender desse cuidado? Um problema de droga na família, problema de álcool. Você vê que toda a família ela é desestruturada, tudo aquilo ali começa a estremecer. Por quê? Porque algo não está certo naquilo ali. Naquele corpo ali não está certo. E você sente aquilo ali. E a família de Deus, nós entendemos que Deus ele é perfeito. Ele é capaz de mudar o contexto de toda a história. Isso eu creio. E eu falo para você com toda a convicção. Você pode ter certeza que ele é capaz de mudar toda a história. Basta que você seja obediente a esses princípios.
Basta que você entenda que você é uma nova criatura e você tem uma nova identidade na sua vida. E que tudo isso que você aplicar aqui, que você aprende aqui, você vai ter onde aplicar. E eu tenho certeza que você e sua casa será salvo. Quem crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Amém. Terceira coisa que eu quero falar para você, que tem que ter na família de Deus, e que eu posso aplicar na minha casa, na minha família, é o ensino. Salmo de número 78, capítulo 78, verso de número 1 diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho aprendido no passado, tudo aquilo que você está aprendendo com o seu tempo de caminhada, você deve ensinar os da sua casa. Nós lemos muito, para as crianças, ensina o caminho que a criança deve andar. E eu falo para você que aquele que é novo convertido, ele também serve esse versículo para ele. Ensina ele como deve andar. Ele é novo na fé, ele está chegando agora. E olha quantos projetos a nossa igreja ela faz para que você possa ter esse ensino, para que você possa aprender mais. A gente desenvolve a leitura dos evangelhos para te inspirar a estudar, a aprender mais. Tem o Enraizados, toda terça-feira. A gente vê que o número pode melhorar a cada terça-feira. Então, se você faz parte da família de Deus, você precisa entender que o ensino é fundamental, tanto para você, para que você não desvie seu caminho, tanto para os da sua casa, que você vai aprender aqui e vai aplicar lá. Quem está entendendo? Então, o ensino é fundamental. Se nós, como família de Deus, não ensinar as pessoas, elas vão perder sua direção. Quando você pega uma criança, vamos usar o exemplo da criança. A criança, ela não sabe. O Davi agora está aprendendo. Vou usar bastante o exemplo do Davi aqui. O Davi ele está aprendendo a engatinhar, a coisa mais linda, só que já está desesperador. Que a portinha já vem, ele já pega a porta, o dedinho e passa lambendo para aprender. Vai ter uma hora que a gente não vai olhar, mas paciência. Ele não sabe ainda, ele está indo. Ele é instintivo dele. Agora a gente vai, conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo, o que a gente vai fazer? Vai ensinando. A mesma coisa conosco. Nós precisamos aprender. E eu falo para você, nós não sabemos tudo. Sabemos nada praticamente. Nossa caminhada é longa. Até que Cristo volte, ou nós vamos partir, a caminhada continua. E o ensino, ele é constante. O aprendizado na nossa vida é constante. Principalmente daqueles que fazem parte da família de Deus. Isso a gente não pode cobrar daqueles que é do mundo, mas você que faz parte da família de Deus, o ensino é fundamental para a sua vida. O ensino te traz riqueza para você não ficar somente no culto, que é óbvio que é bênção, não é isso que eu estou falando, mas você agrega mais. É igual o seu alimento, sempre tem uma oportunidade, você quer fazer um churrasquinho, algo mais ali. O ensino é exatamente desse jeito. Vem aprendendo, vem algo mais para a sua vida. Só que é um algo mais que eu garanto para você, que vai trazer muita riqueza para a sua vida espiritual. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza que esses ensinos vai fazer com que você olhe à frente de coisas que as pessoas que não querem aprender nada, está lá atrás. E o resultado é nítido de quem busca mais ensino. Então não deixe de buscar conhecimento de Deus. Olha para você ver, como eu disse, os exemplos, os projetos que nós desenvolvemos aqui. A quarta coisa que eu quero falar para você é que a nossa família de Deus tem e que nós precisamos praticar e aplicar na nossa vida. É a união. Romanos capítulo 15, verso de número 5, diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Quando eu li esse texto, eu falei assim, eu vou continuar lendo, mas só para você ver. O Deus que concede perseverança e ânimo. E muitas vezes a gente fica desanimado, não deixa de perseverar. Ore, busque em Deus. Que o mesmo Deus que te dá perseverança e ânimo é o mesmo Deus que te dá o espírito de unidade.
Então, se você ora por unidade, pode orar por ânimo também. Ore aí para que você tenha perseverança. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quantas vezes nós não medimos a outra pessoa e a gente nem percebe que isso vai fazendo com que a gente se distancie cada vez mais daquela pessoa? Todos nós somos imperfeitos, todos. Eu, você, não adianta. Não vem querer falar, mas eu sou muito bom. Não, não é. Só que aqui está falando que Cristo nos aceitou da forma como que nós somos. Então a minha diferença, a diferença que você tem, eu preciso ser tolerante com você e você comigo também. Eu falo isso no sentido geral, correspondente. Então as minhas diferenças, as suas diferenças, não é para eu medir você pelas suas falhas. Muito pelo contrário, eu devo entender que as suas falhas e as minhas falhas, elas vão ser alteradas, vão ser mudadas conforme eu vou caminhando com Cristo, conforme eu vou adquirindo uma nova identidade, conforme eu vou aprendendo mais, e eu vou entendendo que cada vez mais eu vou ter paciência com você, eu vou ter entendimento da sua limitação e você da minha, e a gente vai crescendo em unidade. E a igreja, ela é o lugar onde a unidade ela deve ser primordial. Primordial. Eu não consigo entender uma igreja, a instituição igreja, né? A gente pode falar até igreja, a maior parte veio lá de onde era outro prédio. Então, assim, a igreja veio para cá, não é o templo, é a unidade mesmo. Agora, você imagina essa unidade, cada um para um canto. Vai conseguir juntar? Vai conseguir ser um só corpo? A gente não vai conseguir. E esse é o melhor exemplo que eu entendo que é fundamental a unidade para nós. Porque a gente mudou de prédio. Mas se a estrutura tivesse balançado, já tinha acabado, só que nem tinha continuado. Agora, se está de pé hoje, eu creio que ainda tem unidade aqui, amém? E eu creio que ela pode melhorar cada vez mais. Como que ela vai melhorando? Conforme as pessoas vão se agregando, conforme vão chegando os novos membros, conforme vai nascendo gente nova aqui, conforme gente vai ter a identidade de Cristo, assim como nós. Vai sendo reconhecido como filho também, assim como eu e você. Vai sendo reconhecido como filho fazendo parte da família, mesmo com as diferenças. Então nunca pense em querer medir a pessoa pelo conhecimento ou pela situação financeira. Não. Cada um que chegar aqui, cada um de nós temos um contexto e uma realidade diferente. Eu só preciso entender que nós fazemos parte de um corpo. E que esse corpo, ele tem todos nós temos uma função. Todos os nossos propósitos são como células desse corpo. O meu propósito que eu tenho, o meu chamado, o seu propósito, o seu chamado, ele é uma célula desse corpo gigante. E a gente precisa entender que um precisa do outro. Um precisa ser unido com o outro. Sim. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, em nome do Senhor Jesus, vai lá, resolve com ele, procura resolver, peça perdão, seja perdoado, enfim. Procure viver em unidade. Porque você imagina, e eu creio, nós vamos para um prédio maior, amém? A estrutura, ela pode acabar, mas a igreja ela vai para aquele lugar maior. E ali vai continuar a unidade. Então a unidade é fundamental para a igreja, amém? Esse exemplo de unidade eu lembrei, agora que eu li um texto aqui, lembrei um negócio. Eu não sei se aqui, como exemplo, tá? Da família igreja, família de Deus. Eu não sei se você tem algum parente seu, alguém da sua família, que você não conversa. Não sei. Mas olha só para você ver. Eu não tenho problema, eu sou responsável pelo que eu falo aqui. Na minha família, eu tenho 3 primos que são irmãos, e 2 desses 3 são 3. 2 não se conversam. É uma situação desagradável. Eu posso falar porque se eu ouvir, glória a Deus. Já sabe do que eu estou falando. Mas olha para você ver. Aonde uma está, o outro não está.
E são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Qual que é a finalidade disso? Qual que é o que eles ganham com isso? Agora você imagina para nós, como filhos de Deus. Eu chego lá fora e falo assim, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu aprendi que eu faço parte da família de Deus, mas você não conversa com outro irmão por conta de algum assunto mal resolvido. Se você não conversa porque não conhece, é óbvio, né? Que eu estou falando. Mas, se você conhece a pessoa e teve algum problema e não resolveu aquele problema, como é que você pode querer ser chamado de filho de Deus? Como é que você pode requerer os direitos da herança, sendo que você não pratica aquilo que a palavra está ensinando? Então, que em nome do Senhor Jesus, se tiver alguém aqui nessa noite, alguém que vai ouvir isso daqui, e não conversa com o irmão, ou com a irmã, ou com o primo, com o tio, com o pai, com a mãe, em nome do Senhor Jesus, procure essa pessoa e vá reconciliar com ela. Ainda que ela tenha feito o maior mal da sua vida, peça perdão. Aí está na conta dela, não está na sua conta. Amém? Quinta coisa que eu quero falar com você aqui é continuidade. Uma família precisa ter continuidade. O Salmo de número 112, o verso 1 diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Uma família precisa ter continuidade. Uma família que está lá o pai, a mãe, o filho, aí decide não casar. Vamos pegar um exemplo. Obviamente que qualquer um é livre para fazer o que quiser. Tá? O que eu quero trazer é o contexto da família de Deus. Mas o que vai acontecer com aquela família? Se o filho não casar, ou os filhos não casarem, vai acabar. Aquilo ali vai acabar. Se nós fazemos parte da família de Deus, nós temos promessas sobre as nossas gerações. Se a gente, como família, não tiver entendimento de continuidade, isso aqui vai acabar. Isso vai acabar. Outras pessoas podem estar fazendo, mas a igreja, ela acaba. Se você não tiver esse entendimento de que você precisa fazer aquilo que uma família convencional faz, que é gerar filhos, se nós não gerarmos filhos, outros filhos, irmãos, aqui, né? Não no sentido de aberração, mas se nós não gerarmos filhos, vai acabar. A obra de Deus vai acabar aqui. Então é fundamental que nós entendamos a continuidade. Uma família, ela precisa continuar, ela precisa ir perpetuando. Ela precisa ser gerada cada vez mais. Eu e você precisamos ter o entendimento de que nós precisamos levar a palavra de Deus para que a palavra de Deus seja semente e gere outros filhos. Quem está entendendo isso? Precisa crescer, precisa multiplicar. Nós temos uma promessa para isso. Olha só, nós vamos... Quem aqui já viu o post aí? Quem não estava domingo viu o post para sempre na rua? Alguém viu? Está nas redes sociais. É um projeto para a gente ir para as ruas. A gente não pode ficar confinado aqui dentro. Confinado aqui abafa. Né? Não cresce. A gente precisa crescer. Mas não crescer com o intuito de ver isso daqui só cheio, não. É com o intuito daquilo que foi proposto para nós. De irmos, levar a palavra de Deus e ganhar vidas. Batizar, gerar discípulos. É isso que nós temos que entender. É esse crescimento, é essa continuidade. Para amanhã, tá outras crianças aqui, graças a Deus, essa igreja que tem bastante criança. Para essas crianças amanhã está gerando outros filhos, né? E assim sucessivamente. E a gente dando continuidade na obra de Deus. Aquilo que foi proposto, que é dado como propósito para cada um de nós. Eu não consigo entender se a gente não tiver esse entendimento de continuidade. A gente é algo assim que a gente precisa pensar e orar bastante sobre isso, sobre os projetos de evangelização. Sexta-feira agora, sábado agora, a gente vai sair para fazer um projeto que foi colocado aqui no domingo. Nós vamos aí, vamos começar. Eu já eu estava conversando com o apóstolo hoje. Eu já estou crendo que domingo vai ter resposta do resultado daquela semente que a gente vai plantar no sábado. Eu creio, senão eu nem saio. Qual o sentido que eu tenho? Se a palavra fala, o semeador saiu a semear.
eu tenho que sair a semear. Você tem que sair a semear. Se a gente sair a semear, ele está garantindo para a gente que vai ter uma colheita. Quanto que é essa colheita? Eu não sei, mas tem. Se eu planto, eu colho. Da mesma forma que eu planto o dízimo no dízimo oferta, sou generoso, da mesma forma que eu for generoso com a quantidade de pessoas que eu vou evangelizar, na mesma medida eu vou colher. Então, se a gente tiver esse entendimento que a continuidade parte de nós, nós seremos esses geradores de filhos, você pode ter certeza que todas as bênçãos do Senhor vão vir sobre a sua vida. E por último aqui, que é muito importante numa família e na família de Deus, é amor. Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se você tiver amor, você vai suportar as correções do pai. Se você tiver amor, você vai entender que as diferenças do seu irmão passam por cima. Você passa por cima, você tem amor, você ama. É o elo. É igual o elo de uma corrente. O elo perfeito. Imagina, uma corrente é a mais forte, daquelas de navio, de âncora de navio, ela pode arrebentar. Mas aqui ele está falando que o elo perfeito, que é o amor, ele não arrebenta. As diferenças, os problemas, as adversidades, tudo isso nós conseguimos suportar com amor. Então, uma família onde não tem amor, você pode ter certeza que ela não vai conseguir ser estruturada. E a família de Deus, ele está falando aqui para nós. Existe o amor, e ele é o elo perfeito para ligar eu e você, que somos filhos, que fazemos parte dessa mesma família, que somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo pai, mas nós somos irmãos. As diferenças que nós temos, que nós enxergamos no outro, ela tem que ser pequena, porque o amor tem que ser muito maior. A gente precisa entender isso. Então, aquilo que eu falo para você, que uma família tem, que é identidade, que é cuidado um com o outro, se preocupar um com o outro, que é o ensino da palavra. Porque não adianta você só cuidar e não ter direção. Você vai ficar ali bajulando, vai crescendo. Não, você tem que ensinar. Você tem que cuidar, né? Nasceu novo, criou ali uma identidade, você está cuidando dele, daqui a pouco você tem que ensinar, porque ela tem que caminhar. E depois, você precisa entender que as diferenças que nós temos, ela vai ter que ter uma união da nossa parte, para que isso daqui seja estruturada. A união faz a força, eu lembrei agora. A união faz a força, igual o açúcar. Ela vai estruturar, ela vai fortificar, vai fortalecer. Fortaleceu, ela vai precisar continuar. Nós vamos continuar andando. Só que só é possível suportar tudo isso com o amor. Meus amados, que em nome de Jesus, nós só somos aceitos como filho se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Nós só vamos entender que nós vamos ter uma família em Deus, perfeita, como Ele está falando. Apesar das nossas limitações, Ele entende as nossas limitações. Ele reconhece as nossas limitações. E Ele já nos aceitou dessa forma. Então, se você ainda não decidiu ainda, não teve a sua decisão, hoje é o dia que você vai fazer uma aliança com Cristo para que você possa fazer parte dessa família. Esqueça a referência que você tem de família, de contexto familiar, que não deixava você revoltado muitas vezes, ou que você tinha como referência de uma família boa, mas que não tinha Deus. E entenda que a família de Deus, ela tem sim os seus desafios, mas ela é perfeita. Deus, ele é perfeito. Nós não somos, mas Deus é, e Ele é o nosso Pai. E Ele está falando para você nessa noite: filho, eu estou te esperando. Filho, entenda que qualquer coisa que você estiver passando, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Ainda que muitos não te ouçam, eu estou te ouvindo. Eu sei que você está clamando quando você está ajoelhado, chorando, amargurado ou enfermo, eu estou te ouvindo. Nós somos filhos, temos uma família. E essa família, ela está de braços abertos para receber você. Ela está de braços abertos para te receber. Para aceitar você da forma que você é. Não se preocupe com isso. O diabo, ele é mestre em querer fazer com que você se sinta rebaixado. Te martelando com coisas do passado. Esquece isso. Resistir ao diabo e ele foge.
vai resistindo a ele. Entenda que a partir de hoje você faz parte de uma família. E se você já tinha esse entendimento, hoje você sabe a importância que é fazer parte dessa família. E Deus, Ele com certeza quer te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor e ficar de pé? Quero chamar a pastora para orar aqui pelas famílias. Que em nome do Senhor Jesus tenha o coração amoroso para entender as diferenças da sua família que ainda não aceitou Jesus, que não teve um encontro. Ainda que eles tentam te ferir, falar para você, desmerecer, você vai na igreja, que isso, que aquilo, você hoje tem o amor da família de Deus. Hoje você entende o que é esse amor e você vai usar desse amor com eles. Você é uma nova criatura. Coloque no seu coração tudo isso que foi falado aqui, essas características de uma família de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai falar muito ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai, que estamos, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Aleluia. Abençoar a nossa família, que nós venhamos, Senhor, saber a limitação de cada um, saber, Senhor, os defeitos de cada um e entender, Senhor, que venhamos a reconhecer a identidade de cada um. Aleluia. E respeitar a identidade de cada um, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Que Pai. venha ser uma família abençoada, que sabe a limitação de cada um e Verdade, venha Senhor. respeitar e ajudar o outro. Em nome de Jesus, Pai. Uma família que ajuda o outro a crescer no Senhor, a crescer mais e mais, a se unir mais. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai.